Olá pessoal, vamos iniciar então nosso curso com o objetivo de aprender um pouquinho sobre as lentes gravitacionais, um importantíssimo fenômeno astrofísico que foi imaginado já por Isaac Newton na sua mecânica newtoniana, mas teve sua explicação finalmente mais detalhada, de melhor forma entendida pelo Sr. Albert Einstein. Bom, para o entendimento das lentes gravitacionais, nós precisamos aprender vários fundamentos importantes da física clássica e física moderna. Iniciaremos aqui pela gravitação universal, pelos conceitos de leis de Kepler, que é o tema nessa nossa primeira aula. Antes de mais nada, vamos só assistir aqui uma simulação feita pela ESO de uma lente gravitacional, né, colocada em primeiro plano à frente de uma galáxia distante. Então vamos ver uma imagem elegante aí disso que será o nosso objeto de estudo nessas próximas aulas. Bom, é isso aí. Então o que a gente viu na imagem foi a transição, a passagem de uma grande massa, um grande objeto massivo, que essa lente gravitacional que passou à frente dessa galáxia observada ao fundo, e com isso a distorção da trajetória da luz fez com que a gente observasse essas imagens. Nós iniciaremos pela gravitação, vários conceitos importantes, depois encaminharemos para a luz, física moderna, até chegarmos definitivamente nas lentes gravitacionais. Então, primeiro aqui, começando as leis de Kepler. Aqui você pode ver à direita um objeto central, que é orbitado por outros dois objetos, corpos celestes, aqui um planeta 1, planeta 2 na figura, aqui no centro o Sol sendo orbitado. Você observa que esse planeta 1, ele tem essa trajetória em torno do Sol, e o planeta 2, essa outra trajetória representada aqui. Então, as leis de Kepler, elas foram as primeiras leis descritivas desse movimento dos corpos celestes em torno de um corpo central orbitado. A primeira lei de Kepler, ela afirma que essas trajetórias descritas pelos corpos celestes sempre serão elipses, ou seja, são trajetórias elípticas. A primeira lei de Kepler, então, fala sobre o formato da trajetória elíptica. Trajetória elíptica significa que o desenho é essa elipse, que é uma figura geométrica com dois focos, que ela tem uma qualidade geométrica, que é tomado um ponto qualquer da elipse, sempre a soma das distâncias que ligam aos dois focos é sempre uma constante. Então, sempre essa constante, chamando essa distância aqui de D1 e essa de D2, por exemplo, essa constante D1 mais D2 sempre vale 2A. 2A é exatamente o tamanho desse grande eixo que é chamado de eixo maior, sendo 2B o tamanho desse eixo menor, que não é preocupação agora nossa nessa parte do curso. Então, a primeira lei só diz que a órbita é elíptica. A segunda lei de Kepler, fala sobre essa área varrida pelo raio que liga o corpo em órbita ao corpo orbitado. Imagina que esse planeta, então, sai daqui em um certo instante, demora um certo intervalo de tempo para percorrer esse arco, intervalo delta T1. Para percorrer esse outro arco aqui, ele demora outro intervalo delta T2. A segunda lei de Kepler relaciona o valor dessas áreas com os tempos, dizendo assim, a área 1 dividida pelo intervalo de tempo delta T1 é igual a área 2 dividida pelo intervalo de tempo delta T2. Isso sempre vai ser um valor constante. Bom, então a segunda lei de Kepler é conhecida como lei das áreas, e ela afirma que sempre a área percorrida ou área varrida é proporcional ao intervalo de tempo gasto. E por último, a terceira lei de Kepler relaciona o período da volta completa com o semi-eixo maior dessa órbita. Ou seja, nessa elipse aqui, nós vemos o planeta 1, que demora um período, o intervalo de tempo
T1 para dar uma volta completa, e essa elipse tem um semi-eixo maior, que é esse tamaninho aqui, do meio do centro até uma extremidade, que tem o valor A1. Essa outra elipse, o planeta 2 demora outro tempo, T2, para uma volta completa, e esse valor aqui, a metade do eixo maior, é o nosso semi-eixo maior, A2. A segunda lei de Kepler afirma que o período 1 ao quadrado pelo semi-eixo maior ao cubo, A1 ao cubo, é igual ao período T2 ao quadrado dividido pelo semi-eixo maior da elipse 2 ao cubo. Essa relação sempre é constante e ela descreve a terceira lei de Kepler. Bom, essas são as três leis descritivas de Kepler. Aqui a gente observa uma figura das luas de Júpiter, e nessas luas de Júpiter aqui, claro, nós vamos observar as mesmas relações, as mesmas leis de Kepler aplicadas, respeitarão essas mesmas equações, como acontece com os planetas que orbitam o Sol. Bom, segunda parte, princípio da gravitação universal. O senhor Isaac Newton, ele chegou à conclusão matemática de que os corpos com massas M1 e M2, colocados a uma distância r, eles sofrem uma atração gravitacional. Esse seria o motivo para manter a Lua em órbita terrestre, por exemplo. Seria a atração que a Terra exerce sobre a Lua. Todos os corpos têm atração mútua, de corpos com massa M1 e M, teria uma força de atração entre eles, que é igual a Gzão, M1 M pela distância entre eles, r ao quadrado. Então, nessa equação, um corpo é o corpo M1, outro corpo é o corpo M, a distância entre eles vale r, e a força de atração gravitacional, vamos chamar de Fg, é igual a Gzão, que é a constante de gravitação universal, multiplicado pela massa de um corpo, massa do outro corpo, dividido pela distância ao quadrado. Observa que, à medida que a distância aumenta, essa força de interação gravitacional é cada vez menor. Isso faz com que a gente possa desenhar um gráfico e observar essa relação de forma gráfica, o que dá um entendimento muito maior para nós. Imagine então que nesse gráfico eu comparo a força de atração entre dois corpos, força F, quando a distância entre eles, primeiro, vale D, inicialmente aqui, e depois essa distância passa para 2D. Observa que quando eu tiver uma força para uma distância D, posso marcar aqui na vertical o valor dessa força e um cálculo inicial qualquer feito, força F, mas para uma distância 2D, a distância ficou multiplicada por 2, então a nova força gravitacional F' seria igual a G vezes M', dividido pela nova distância ao quadrado, que agora é 2D, mas sendo 2D, ao quadrado aqui embaixo teremos 4D ao quadrado, ou seja, essa distância 2D elevado ao quadrado. Então, se a força está dividida por 4, aqui no gráfico vamos contar 2, 3, 4, e essa força aqui agora F sobre 4 dá uma interação gravitacional mais fraca à medida que a distância aumenta. Podemos fazer isso para várias distâncias, à medida que a distância aumenta cada vez mais, nós teremos uma força então cada vez menor, mostrando isso, uma força que é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, essa curva traçada tem esse formato, se aproximando cada vez mais de zero, cada vez um valor menor, à medida que vamos para distâncias infinitamente grandes, e à medida que estamos cada vez mais próximos, a força se torna cada vez maior. Bom, então agora, a partir dessa relação de atração gravitacional apresentada inicialmente pelo Sir Isaac Newton, vamos observar as órbitas circulares. Imagina a Terra, que é orbitada pela Lua. Aqui nesse desenho nós temos um satélite artificial qualquer, colocado a uma distância D do centro da Terra, que é o centro de massa da Terra. A Terra com a massa M, esse satélite com a massa M'.
Podemos observar que esse satélite colocado em órbita, imagina que ele foi lançado aqui da superfície terrestre, lançado por um foguete aqui, ó, lá no Cabo Kennedy, lá na Flórida, foguete lançado, e aí com a propulsão ele consegue vencer a tração gravitacional e coloca um satélite em órbita. Já tirando o satélite aqui em órbita com velocidade v, eu gostaria de me perguntar qual o valor dessa velocidade v para que esse satélite possa ficar em órbita circular. O entendimento nesse momento da órbita circular, desde a mecânica newtoniana, é que a força de atração gravitacional exercida pela Terra, aqui Fg, é responsável pela órbita circular. Escrevendo isso assim, força gravitacional é a força centrípeta necessária, teremos Gzão, Emão, Eminho, dividido pela distância entre os corpos. A distância deve ser sempre a distância entre os centros de massa. Aqui, para que isso fique mais detalhado, colocamos R, o raio da Terra, e D, a distância do satélite até a superfície da Terra, sendo que o raio de órbita é igual ao raio da Terra mais a distância do satélite até a superfície. Então, devemos fazer, né? Gzão, Emão, Eminho, dividido pela distância ao quadrado, ou seja, Rão mais D, isso ao quadrado, que é igual a força centrípeta, que é a massa do corpo, velocidade ao quadrado, dividido pela distância que é o raio de órbita. Essa raio de órbita aqui, então, vai ser a distância, que é Rzão mais Rzinho, o que fica assim, que é Rzão mais Dzão, que fica assim, então, Rzão mais Dzão, aqui embaixo dividindo. Podemos cortar aqui, eliminar a massa dos corpos. Nessa hora, estamos levando em consideração que a massa que cria a atração gravitacional é exatamente a massa inercial. Massa gravitacional é igual a massa inercial, o que aprendemos na mecânica newtoniana. E aí podemos também simplificar esse valor aqui, esse parênteses ao quadrado, com o valor dele que resta 1, ficando, portanto, o valor da velocidade ao quadrado, no formato v ao quadrado aqui sozinho, é igual a Gzão, Emão, dividido por R, que é o raio. O raio é Rzinho, é Rzão mais Dzão. Rzão mais Dzão. Portanto, temos ainda aqui, tirando raiz quadrada dos dois lados, V é igual a raiz quadrada de Gzão, Emão, dividido pela distância, que é R mais D. Ou seja, um corpo em órbita circular, ele tem a órbita mantida devido à força centrípeta, que nesse caso aqui da atração gravitacional é a força de interação entre a massa da Terra e a massa do corpo em órbita, satélite ou lua. Bom, mais um ponto, nosso quarto tópico importantíssimo. Agora vamos fazer um exercício usando nossos conhecimentos de mecânica sobre como eu devo fazer, ou melhor, qual velocidade deve ser imposta para que uma partícula M, quando lançada da superfície terrestre, essa partículazinha aqui, ela consiga chegar até uma altura R qualquer, ou melhor ainda, num segundo passo, qual deve ser a velocidade inicial que ela deve ser lançada, velocidade inicial V0, para que ela consiga atingir uma posição infinitamente distante. Vamos colocar aqui infinito, para que ela chegue no infinito. Para isso, vamos lembrar que a energia mecânica de uma partícula qualquer, ela sempre é calculada no formato da soma da sua energia cinética com a sua energia potencial. No caso aqui, dessa massa Mzinho e massa do planeta Terra, massa Mzão, energia potencial gravitacional. Então, energia mecânica seria igual a energia cinética, que é igual a massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2, mais energia potencial gravitacional, que nesse caso de valores de grande afastamento do corpo central, nós podemos calcular através da equação ou da fórmula menos Gzão, Emão, Eminho, dividido pela distância do corpo até o centro de massa do planeta. Vamos chamar essa distância total do corpo até o centro de massa do planeta, tudo isso de D. Então, isso sobre
D. Sendo que aqui nós temos Rzão, o raio do planeta, Rzinho, uma altura inicial que a partícula se encontra. Bom, uma altura chamada de Hzinho, aqui então, por exemplo. Bom, para fazer essa conta aqui, nós devemos fazer que, conservando energia mecânica, ou seja, esquecendo de forças dissipativas ou não levando em conta a existência de forças dissipativas, a energia mecânica total da partícula nesse ponto, ela permanece constante durante toda a sua trajetória. Então, para que seja atingida uma altura R, imaginamos que energia mecânica do começo igual energia mecânica do fim. Teremos assim que energia mecânica do começo, energia cinética, a partícula lançada aqui com massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Energia potencial no formato menos Gzão, Emão, Eminho, dividido pela distância inicial, a partícula na superfície terrestre, a distância até o centro da Terra é o raio da Terra. Quando a partícula finalmente chega na altura H, lá em cima, ou nessa posição aqui, para que ela pare aqui, imagine velocidade final igual a 0, nós teríamos massa, velocidade final ao quadrado, dividido por 2, no caso, isso valendo 0, menos Gzão, Emão, Eminho, dividido pela nova distância até o centro da Terra, que é Rzão, mais altura Hzinho em que ela chega. Como a nossa pergunta foi qual a velocidade inicial para que essa partícula atinja o infinito, imagina que no infinito a distância dessa partícula, ou H, até a superfície da Terra, é infinitamente grande. Ou seja, esse valor aqui se torna infinitamente grande. Com isso, com esse valor infinitamente grande, esse valor finito dividido por um número infinitamente grande resulta em um número infinitamente pequeno, ou praticamente zero. Com isso, para que a partícula chegue no infinito com velocidade igual a 0, ou seja, para que ela só pare no infinito, teremos velocidade final igual a 0, energia cinética final 0, energia potencial gravitacional final 0. Então, do lado direito, a soma dos termos resulta 0. Com isso, em toda equação, podemos novamente eliminar a massa, resultando do lado esquerdo, V0 ao quadrado sobre 2, igual do lado direito, Gzão, Emão sobre raio da Terra. Portanto, resultando que a velocidade inicial ao quadrado se torna igual a, sobe 2 multiplicando, 2 Gzão, Emão, dividido por R. Como essa velocidade está ao quadrado, para simplificar, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, temos então nosso resultado final. Por fim, note nossa última consideração, um resultado extremamente elegante, utilizado na relatividade geral de Albert Einstein também, mas que parte dos princípios da mecânica newtoniana. Temos a seguinte relação. No momento em que consideramos que a massa inercial de uma partícula, ela equivale exatamente à massa gravitacional, isso traz a ideia de que o elemento físico que traz a inércia é o mesmo elemento que estabelece a atração gravitacional entre os corpos. Numa equação no formato força resultante é a força gravitacional, ou seja, a única força atuando sobre uma partícula é a força gravitacional, podemos então eliminar os dois termos m, resultando que a aceleração da partícula é igual a Gzão, Emão, dividido por r ao quadrado. Isso é o que chamamos de aceleração gravitacional. Gzinho igual a Gzão, Emão, dividido por r ao quadrado. Aqui nesse elevador, nós notamos um homem em queda livre no elevador, submetido apenas à aceleração da gravidade, ou seja, em queda livre apenas sob a ação do seu peso. Esse homem cai com a aceleração g da gravidade. Galileu já teria observado que corpos com diferentes massas são acelerados na superfície terrestre com o mesmo valor de g. O valor de g é conhecido por nós como 9,8 metros por segundo ao quadrado. Bom, o princípio da equivalência, que é o que nos importa agora, é a ideia de que se um observador qualquer está dentro de um referencial acelerado, imagina esse trem,
um trem que é acelerado para a direita com aceleração A, e dentro desse trem o nosso observador, esse observador aqui, O, ele observa uma esfera em cima da mesa. Do lado de fora, os próprios trilhos externos podem ser também outro referencial, outro observador. Para distinguir esses dois observadores, vamos chamar do lado de fora os trilhos de referencial O, que não tem aceleração, que está parado, e por isso vai ser chamado de inercial. E esse observador aqui interno, que possui aceleração junto com o trem, chamado de O', e vai ser chamado de não inercial. Não inercial. Com isso, à medida que o trem é acelerado, esse observador O', nota que uma bola parada sobre a mesa, sem nenhum atrito, que pode deslizar livremente, ela é atirada em relação a ele com aceleração menos A para o lado de trás. Então observa que o fenômeno que estamos notando é que, do lado de fora, enquanto o trem acelera para a direita, essa bola permanece parada em relação ao referencial externo. Se esse homem não estivesse aqui, se tivéssemos só a mesa, você imagina que à medida que a bola fica parada e o trem corre, a bola vai acabar caindo, e esse observador externo vai notar isso. Mas, enquanto em cima da mesa o referencial externo inercial nota a bola parada, e o referencial interno não inercial, que acelera para a direita com A, tem a impressão que a bola é atirada para a esquerda, para a direção dele, com aceleração menos A. Isso traz para nós, então, uma necessidade de correção que escreveremos assim, nesse formato aqui, ó. Esse referencial O', quando ele mede a aceleração desse corpo, é sempre preciso fazer a correção da aceleração medida por ele em relação ao referencial externo no formato aceleração medida do lado de fora menos a própria aceleração que esse referencial tem, que aqui vamos chamar de A0. A0, A0. Ou seja, imagina que se essa bolinha não é acelerada em relação ao referencial externo, a aceleração dela vale 0. Mesmo assim, esse referencial, a linha, nota a aceleração menos A0 da bolinha atirada para cima dele. Isso é conhecido como princípio da equivalência, o fato de que nada nos garante que essa aceleração aqui para a esquerda é devido exatamente ao movimento do trem, à sua aceleração, ou a um possível campo gravitacional que existisse. Essa ideia mirabolante acontece devido ao fato que sempre a massa inercial é igual à massa gravitacional, ou seja, o efeito de inércia que essa partícula aqui apresenta é exatamente igual ao efeito de uma aceleração da gravidade, caso essa aceleração de A0 aqui imposta fosse g. Ou seja, se o valor de A0 fosse exatamente igual a g, a aceleração A' medida por esse observador O' seria igual a menos g, como se fosse o efeito do campo gravitacional terrestre. Isso é escrito pelo Einstein assim: é impossível para qualquer observador distinguir os efeitos produzidos por um campo gravitacional sobre uma massa mzinha dos efeitos de um referencial acelerado. E como resultado dessa equivalência, podemos construir outra afirmação que é a base da relatividade geral proposta por Albert Einstein em 1905. As leis da natureza são construídas de maneira que se torna impossível a diferenciação de um campo gravitacional de um sistema referencial acelerado. Muito obrigado e até a próxima.